Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Ana Dutra. Nós vamos falar mais uma vez sobre os temas de bromatologia. Essas aulas se destinam aos alunos de biomedicina do Centro Universitário Serra dos Órgãos. Vamos falar então de fibra alimentar. O que é fibra alimentar, né? Hipsley propôs o termo fibra alimentar como os componentes das paredes celulares vegetais incluídas na dieta humana que resistem à ação das secreções do trato gastrointestinal. Definição Strommel. As fibras são polissacarídeos, com exceção do amido e da lignina, que não são digeridos pelo intestino delgado humano. Essa é a definição de Esp. A Anvisa já define que a fibra alimentar é qualquer material comestível que não seja hidrolisado pelas enzimas endógenas do trato digestivo humano. Um conceito um pouco mais completo. Para um alimento ser fonte de fibras, a Anvisa define que, caso o alimento seja sólido, apresente 3 gramas de fibras a cada 100 gramas deste alimento, ou seja, 3%. No caso dos alimentos líquidos, tem que apresentar 1,5 gramas a cada 100 ml, ou seja, 1,5%. Já para dizer que o alimento é enriquecido, rico em fibras, esse percentual aumenta. Para alimentos sólidos passa a ser de 6%, com 6 gramas de fibras a cada 100 gramas do alimento, e para os líquidos também dobra, 3%. A cada 100 ml, esse alimento terá que apresentar 3 gramas de fibras alimentares. As fibras podem ser classificadas de acordo com a sua solubilidade em água. Lembre aqui que elas não estão sendo classificadas como sensíveis às soluções digestivas encontradas no nosso trato gastrointestinal, ok? As fibras não são digeríveis, ok? Mas elas podem sim ser solúveis em água. Seriam as fibras alimentares solúveis. E as fibras alimentares que não solubilizam em água são as insolúveis. As fibras alimentares solúveis são responsáveis pelo aumento da viscosidade do conteúdo gástrico. Geralmente são compostas por pectina, hemicelulose, gomas e mucilagens. As fibras alimentares insolúveis são responsáveis pelo aumento do volume fecal e do trânsito intestinal. Geralmente são compostas por celulose, lignina, hemicelulose, taninos, produtos de Maillard, cera e amido resistente. Onde a gente encontra essas fibras então, gente? Precisamos de fibras na nossa dieta, correto? Então vamos buscá-las nas fontes naturais, como frutas, verduras, leguminosas, cereais integrais, como arroz integral. E nos alimentos processados, aqueles com alto teor de fibra alimentar, base de cereais, produtos de panificação. Um pão rico em fibras, um pão fonte de fibras, por exemplo. Ok? Barras de cereais, por exemplo. A fibra alimentar, ela tem uma recomendação mínima para a população brasileira, que pelo menos 20 gramas de fibras por dia devem ser ingeridas. Já a ADA, Associação Dietética Americana, delimita um mínimo e um máximo para essa ingesta, de 20 a 30 gramas por dia. Isso é importante porque, caso o indivíduo decida inserir fibras na sua dieta de forma arbitrária, ele pode levar a um quadro contrário ao desejado. As fibras alimentares estão associadas à regularidade intestinal. Entretanto, o excesso de fibras pode levar à constipação excessiva. Ok? As fibras alimentares trazem diversos benefícios à saúde: redução da biodisponibilidade da glicose, redução da glicemia pós-prandial, redução do risco de câncer de cólon, reto e câncer gástrico, redução dos triglicerídeos e redução da absorção de colesterol. Benefícios à saúde, como a redução da biodisponibilidade da glicose, vai interessar a toda a população, em especial aos pacientes portadores de diabetes. As fibras alimentares solúveis vão participar da redução da glicemia pós-prandial, retardando o esvaziamento gástrico,
ou aumentando a viscosidade do bolo fecal. Com isso, retardando o esvaziamento gástrico, o alimento ele é esvaziado, né? Ele é liberado do estômago para o intestino, que vai ser o órgão de absorção, em pequenas porções. Então, não há absorção de uma grande quantidade de glicose de uma forma abrupta. Okay? E aumentando a viscosidade do bolo fecal, é feita a retenção, promove-se a retenção de micronutrientes e também da glicose naquele bolo fecal por mais tempo. Com isso, ele vai ter que, esse bolo fecal, esse bolo alimentar vai ter que passar mais tempo em contato com a parede do intestino para poder ter absorção da glicose presente naquele alimento. As fibras alimentares insolúveis vão reduzir a biodisponibilidade da glicose, aumentando o volume fecal e aumentando a frequência da defecação. Aumentando o volume fecal, parte da glicose fica internalizada nesse volume fecal, não entrando em contato com a parede do intestino para que haja sua absorção. E aumentando a frequência da defecação, esse bolo fecal ele passa de uma forma mais rápida pelo intestino, dando menos tempo também para ter essa troca, para ter essa absorção. Outros benefícios da saúde são a redução do colesterol, bem interessante para o paciente que apresenta hipercolesterolemia. As fibras alimentares solúveis vão aumentar a viscosidade intralumeal, ou seja, na luz intestinal a viscosidade daquele bolo é aumentada. Isso promove a fermentação colônica da microbiota favorável à saúde. Aquela microbiota que a gente busca com probióticos, como o Yakult, por exemplo, alguns leites fermentados. Então, esse aumento da viscosidade intralumeal promove espontaneamente a fermentação colônica, ou seja, esses micro-organismos benéficos ao nosso organismo têm um alimento mais saudável, então eles têm uma vantagem em relação à microbiota negativa, né? Indesejada para o nosso organismo. Com essa fermentação colônica, são gerados ácidos graxos voláteis, como o ácido propiônico e o ácido butirônico. O ácido propiônico, em particular, inibe a hidroximetilglutarilcoa-redutase, HMG-CoA-redutase, que é uma enzima, uma das enzimas finais da rota de síntese do colesterol endógeno, ou seja, aquele colesterol que nós produzimos no nosso corpo. Ou seja, a ingesta de fibras alimentares solúveis vai inibir a biossíntese do colesterol endógeno, que é o principal responsável pelo aumento do colesterol, pelas hipercolesterolemias. As fibras alimentares têm diversas indicações terapêuticas, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer de intestino grosso, constipação intestinal, diverticulite e síndrome do cólon irritável. Os efeitos fisiológicos observados, ocorrem tanto na composição da microbiota bacteriana, onde há uma seleção dessa microbiota, com aumento da massa bacteriana. Aquela viscosidade aumentada vai estimular o crescimento daquela população colônica que está presente no intestino. Também promove o crescimento seletivo das espécies, promovendo o crescimento das bactérias benéficas para o hospedeiro, ok? Para o ser humano. Modificação da atividade enzimática. Como esse indivíduo tem um crescimento seletivo das espécies benéficas, as espécies maléficas, que são responsáveis pela produção de substâncias de agentes carcinógenos, elas são diminuídas. E como essa quantidade de microbiota maléfica, né, para o organismo está reduzida, seus metabólitos também se reduzem. Então, reduz a produção de carcinógenos, ok? Aumenta o catabolismo de ácidos biliares secundários. Então, aqueles ácidos biliares responsáveis pela absorção do colesterol presente na nossa dieta. Esses ácidos biliares vão lá na luz intestinal, se ligam à molécula do colesterol, para ele então ser absorvido pela parede intestinal.
Com o catabolismo desses ácidos biliares secundários, eles são degradados, havendo menor quantidade de colesterol exógeno sendo absorvido. Em relação às condições ambientais do intestino, são observadas modificações no pH, e essas modificações vão impactar diretamente na população bacteriana também. Vão inibir a formação de ácidos biliares secundários e vão reduzir a reabsorção de água e sais. Okay? Isso também é observada também modificação do volume fecal. Com a modificação do volume fecal, há diluição do conteúdo intestinal e aumento da motilidade, ou seja, a peristalse, aquele movimento que o nosso trato digestivo faz desde a boca até o ânus, ele é em sentido único. Esse movimento, a peristalse, ele é estimulado, ok? Quando a pessoa faz pouca atividade física, quando não tem hábitos saudáveis, fica muito tempo trabalhando sentada, né? Ou está acamada, ou domiciliada, tem uma redução do deslocamento, da locomoção, a redução dessa motilidade, tá? E essa motilidade intestinal, ela é favorecida quando as fibras alimentares são incorporadas na dieta. Outros efeitos fisiológicos observados são aqueles no hospedeiro. Os efeitos positivos são o aumento da excreção fecal, efeitos diretos e indiretos dos ácidos graxos de cadeia curta, o butirônico e o propiônico. Eles vão contribuir para um balanço energético, butirato dos colonócitos, vão aumentar a reabsorção de água e sais minerais e aumentar a resistência à colonização de bactérias patogênicas. Aumentando a resistência, essas bactérias patogênicas têm menos chances de se instalarem e de se multiplicarem, ok? Além do efeito hipocolesterolêmico. Outros efeitos fisiológicos no hospedeiro não tão interessantes são flatulência, são os gases, meteorismo, aquela movimentação em que parece que o estômago está conversando com a pessoa. Infelizmente, há prejuízo na absorção de medicamentos. As fezes pastosas, elas são consideradas desconfortáveis para algumas pessoas em função de nem sempre ter um banheiro à sua disposição e exigir mais limpeza, né? Há redução também da biodisponibilidade de carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, sais minerais, como zinco, magnésio, cálcio, ferro, fósforo, ou seja, a redução da absorção da biodisponibilidade de fontes de energia para o nosso corpo e de agentes reguladores, como vitaminas e sais minerais. Ok? Muito obrigada por participar da aula. Pode me enviar as dúvidas pelo AVA. Tchau, tchau.